Olá galerinha que acompanha aí o nosso canal A Revisada. Hoje na nossa aula de ciências eu vou falar aqui sobre os animais invertebrados, tá bom? Dando continuidade ao último vídeo de ciências onde eu falei dos animais vertebrados, tá certo? Então hoje a gente continua aqui falando dos invertebrados. Aproveitando aí para agradecer as mensagens que vocês têm deixado nos vídeos e dizendo aí que a gente está chegando próximo dos 70 mil inscritos. Então obrigado aí para você que se inscreveu. Caso você não seja inscrito, já clica logo aí e se inscreve no canal, tá bom? Bom, os animais invertebrados são os que não possuem ossos, tá certo? Então, por não possuir ossos, a gente diz que eles também não possuem crânio e nem coluna vertebral, certo? Então essa é a principal característica deles, apesar de que os animais invertebrados compõem aí a maior parte das espécies de animais do planeta Terra, então é necessário uma classificação mais específica, né, comparados aos vertebrados. Outras características dos animais invertebrados são essas três aqui, tá? Que compartilham de características dos vertebrados. Assim como os vertebrados, os animais invertebrados, eles são heterotróficos. Isso significa o quê? Que eles precisam se alimentar de outros seres. Eles não produzem o próprio alimento, tá ok? Outra característica é que eles são eucariontes. Isso significa que as células que compõem o corpo desses seres possuem um núcleo definido, um núcleo bem definido, diferente dos procariontes, né? E por fim, eles são pluricelulares. O corpo deles é formado por diferentes células, são várias células unidas, né, uma na outra, realizando aí diferentes funções, tá ok? Bem simplesinho essas características. Eu vou apresentar para vocês aqui agora alguns exemplos de animais invertebrados, diferente dos vertebrados que os nomes são mais facinhos de lembrar, né? Olha só que estranho que é o nome desses aqui, né? Então, são poríferos, quinidários, plateumintos, nematóides, molúsculos, anelídeos, artrópodes e equinodermos, né? São nomes um pouquinho difíceis de memorizar, de lembrar, em comparação aos vertebrados. Os vertebrados têm as aves, os peixes, são os mamíferos, né? São mais comuns para a gente no nosso dia a dia. Então, realmente, os exemplos que eu vou apresentar aqui têm essa problemática, os nomes são um pouquinho complicados, mas nada que vocês não desenrolem, tá certo? Então olha só, o primeiro exemplo que eu vou apresentar são os poríferos. Os poríferos, eles são animais que possuem o corpo aí coberto por poros, né? O corpo deles é formado por poros. Eles se alimentam por meio da filtração. Então, normalmente, são animais aquáticos, consequentemente, né? São aquáticos. Exemplos desses animais são as esponjas do mar. A esponja, ela se alimenta dessa forma, a água vai passando por dentro desses poros e aí ela vai absorvendo os nutrientes. O segundo grupo que eu vou apresentar aqui, são os quinidários, tá? Assim como os poríferos, eles também vivem no ambiente aquático, né? E eles possuem aí duas formas corporais, que são os pólipos e as medusas. Exemplos desses animais são as águas-vivas, os corais e as hidras. Já aqui no terceiro grupo, nós temos os plateumintos. Os plateumintos são seres que têm o corpo achatado, né? A forma achatada. Normalmente, eles são encontrados aí como vermes. Muitos deles causadores de doenças no ser humano, tá? Como, por exemplo, a tênia, planárias, o esquistossomo, que é o verme causador da esquistossomose, tá certo? Passando aqui para o próximo, os nematódios, eles também são conhecidos como vermes. A diferença é que o corpo deles é alongado e bem fininho,
nas pontas, né? Eles não são achatados como os plateumintos. Então, exemplos são alguns parasitas também que vivem no nosso corpo, que são as lombrigas e os oxiúros, tá? Então, são causadores de doenças aí que precisam ser cuidadas. Passando aqui para os moluscos eles possuem aí o corpo mole. São representados aí pelas lesmas, os caracóis, as lulas, polvos, os mariscos. Eventualmente pode acontecer de existir uma concha protegendo o corpo desse animal, mas nem sempre isso acontece. Então você pode encontrar aí o caracol ou então somente, né, a lesma sem aquela conchinha nas costas. Pode acontecer essa situação. Já os anelídeos, eles possuem o corpo dividido em vários anéis, que é o exemplo aí de minhocas e sanguessugas. Você pode encontrar esses animais tanto no ambiente marinho, na água doce ou no úmido. Lembrando que as minhocas são muito importantes para a agricultura, pois elas afofam o solo e permitem que o solo esteja mais apto a poder desenvolver aí as plantas. Já os artrópodes é considerado o grupo de maior tamanho, né? A maior quantidade de espécies conhecidas são artrópodes. É representado aí pelas borboletas, mosquitos, aranhas, lagostas, escorpiões. Estima-se aí que exista cerca de 1 bilhão de bilhões de artrópodes no planeta. Então é muito artrópode mesmo. Uma característica interessante é que eles possuem um exoesqueleto. É uma espécie de carapaça que protege o seu corpo interno, né? O corpo interno que normalmente é mais frágil, mais sensível. E por fim, os equinodermos, eles apresentam aí uma rede de canais internos. Não são como os poríferos, são canais, né? São dutos por dentro do seu corpo por onde passa a água. A água, ao passar por esses dutos, por esses canais, permitem com que esses seres consigam se locomover e ajudem na alimentação. Exemplos são estrela do mar, ouriço do mar, o pepino do mar. Então aqui já deixa claro, né? São normalmente seres aquáticos. Eu finalizo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí das figurinhas e das imagens que eu passei para vocês. Caso ficou alguma dúvida, manda um e-mail aí para revisada@gmail.com ou posta nos comentários, tá certo? Então, mais uma vez, não esqueça de se inscrever e de deixar aquele gostei no vídeo. Então, um abraço aí para vocês e até a próxima aula.